Ok, vamos lá, né? Vamos fazer a prece então, né? Para a gente começar. Vamos fechar os nossos olhos e vamos elevar o pensamento, mentalizar Jesus, mentalizando o Mestre querido, na sua radiância, no seu amor, na sua brandura, nos envolvendo a todos em brandas irradiações de paz, em energias muito suaves, muito doces, muito brandas, que envolvem os nossos corações, tranquilizando as nossas emoções, acalmando todo o nosso corpo e a nossa mente, nos colocando numa situação mais saudável, numa condição mais elevada, para que possamos apreender o conjunto de informações que vamos aqui analisar hoje, com a receptividade necessária, com o entendimento necessário, com a lucidez necessária, para que todos possamos aplicar no nosso dia a dia, aprimorando a nossa condição de seres encarnados, espíritos, vivendo uma vida material, e não apenas seres materiais que vivem a vida na matéria, mas seres espirituais, Senhor, que lembram a sua essência espiritual e que vivem na matéria, mas com um íntimo sintonizado com as esferas mais altas. Abençoa, Senhor, todos os lares, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Todos que se aproximarem deste momento possam sentir a tua presença e que os nomes que estão sendo colocados na área de texto sejam igualmente assistidos, sejam visitados, para que soluções possam surgir conforme o caso, conforme a necessidade e conforme o merecimento de cada qual. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Novamente, boa noite a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites de segunda, terça, quinta e sexta, sempre às 20 horas. E na quarta-feira, às 9 horas da manhã, tá? Hoje, como é quinta-feira, então nós temos o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Nós estamos, na verdade, são dois livros, né? E nós estamos na segunda parte do livro, que Momentos de Consciência, né? Nós vamos começar hoje o primeiro capítulo. É que eram dois livros originalmente que fizeram uma nova edição como se fosse um livro só. Mas nós terminamos a primeira parte e vamos entrar agora em momentos de consciência, né? E nós estamos no capítulo primeiro, né? A aquisição da consciência, tá? Então é um estudo interativo, todos podem participar, opinar, questionar, acrescentar. A gente vai tentando interagir aqui com vocês na medida do possível, né? E vamos juntos então construindo o nosso conhecimento aí, tá? O estudo, ele não é um estudo apenas teórico, né, pessoal? É um verdadeiro tratamento, né? Todos nós estamos submetidos aqui ao tratamento espiritual, né? Começando com as informações aí, mas se estendendo com todo o auxílio espiritual que nós recebemos, né? A assistência dos bons espíritos que estão nos nossos lares, que estão em torno de nós, que estão nos aplicando passes, tá? Tentando nos acalmar. Então, o quanto mais nós ajudarmos nesse momento, procurando orar, procurando sintonizar com o estudo, né, nos mantermos focados no estudo, mais nós somos beneficiados. E se a gente começa a vir todo dia participar dos estudos, né, aí o benefício vai se somando cada vez mais, entendeu? Então a gente acaba melhorando das dificuldades que a gente está vivendo, certo? Então vamos lá, capítulo um, a aquisição da consciência. Então começa a Joana de Ângela aqui dizendo, né? No momento da conscientização, isto é, no instante a partir do qual consegues discernir com acerto
usando como parâmetro o equilíbrio, alcanças o ponto elevado na condição de ser humano. A condição que nós estamos de seres humanos, né? Melhor que nós podemos conquistar é a consciência, né? É termos essa lucidez, temos essa clareza, né? Usando como parâmetro o equilíbrio, o bem, o correto, o verdadeiro, o justo, né? Então, quando a gente usa esses parâmetros que os espíritos nos dão, né? Nos demonstram a importância disso, então a gente está usando a nossa mente, a gente está usando os recursos intelectuais, né? Todos os recursos que nós possuímos para expandirmos a nossa consciência, para adquirirmos um entendimento, né? Um discernimento mais profundo das coisas, né? Então esse é um ponto elevado na condição de ser humano. Tá? Todos nós estamos imbuídos aí desse propósito, né? É isso que a gente faz aqui toda noite. Tentar discernir entre o certo e errado, o justo e o injusto, o correto e o errado, né? O saudável do patológico, né? Então isso é extremamente importante, é preciosíssimo, né? Porque é o que vai nos ajudando a elaborar os roteiros de vida, né? É o que vai nos ajudando a escolher caminhos conforme a nossa visão, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu ser estará em luz, né? Se eu enxergar dos caminhos, né? A decisão de seguir esses caminhos do bem e a gente com firmeza seguir em frente, então a gente colhe os melhores resultados no caminho da luz, né? Muito importante isso. Efeito natural do processo evolutivo. Essa conquista te permitirá avaliar fatores profundos como o bem e o mal, o certo e o errado, o dever e a irresponsabilidade, a honra e o desar, o nobre e o vulgar, o lícito e o irregular, a liberdade e a libertinagem. É aquilo que a gente estava falando agora, né? A gente começa a entender e começa a usar esses parâmetros, né? Para avaliar todas as situações que nos ocorrem, vão passando pelos crivos, né, das informações que a gente vai adquirindo, que os espíritos nos passam nos livros, André Luiz, Joana de Anjos, Manuel Filomeno de Miranda, Allan Kardec e a espiritualidade, né, através de Allan Kardec, todos, Bezerra de Menezes, toda a informação que a gente vai tendo, né, o próprio Evangelho de Jesus, maravilhoso, nos dá muitos parâmetros, né, para que a gente alcance isso aqui. A gente avalia o certo e o errado, o bem e o mal, né? O efeito da liberdade e a libertinagem, que seria o mau uso da liberdade, né? Então, tudo isso é extremamente importante para a gente no nosso processo evolutivo. Tá? Trabalhando dados não palpáveis, saberás selecionar os fenômenos existenciais e as ocorrências, tornando tuas diretrizes de segurança aquelas que proporcionam bem-estar, harmonia, progresso moral, tranquilidade, né? Então, o nosso norte, nosso objetivo é isso. É bem-estar, harmonia, progresso moral, tranquilidade. O que é progresso moral, Legião? Progresso moral é a gente aprender a administrar os instintos, né, de uma forma compatível com as necessidades da sociedade, da família, da nossa saúde, né, de uma boa convivência com as pessoas, com as instituições. Né? Isso necessita, para que isso aconteça, necessita que a gente aprenda a administrar os instintos, os impulsos primitivos, né? Para que a gente tenha um comportamento mais moralizado. Né? Essas regras morais, elas não estão destituídas de importância. Elas são extremamente importantes para a convivência em sociedade. Né? E aqui nós não estamos falando de moralismo, nós estamos falando realmente de evolução moral. Né? Que é o que nos faz conviver bem conosco mesmo e com os outros. Né?
Nos faz adquirir saúde. Porque, pessoal, todos os problemas que a gente vive, os problemas mais graves que a gente vive hoje na nossa vida, são resultantes dos problemas morais nossos do passado, onde a gente atrelou o comportamento a situações complicadas do ponto de vista moral, onde a gente, através da violência, através da ganância, através, né, de uma série de desatinos, nós nos comprometemos moralmente, ou seja, demos expansão aos instintos sensualistas, aos instintos de dominação, aos instintos agressivos, né? Hoje a gente colhe, através dos vários infortúnios, a gente colhe os resultados, através de desajustes emocionais, mentais, comportamentais, familiares. É a consequência, é a colheita do que a gente semeou no passado. E lógico, né? Aquilo que a gente faz no presente também, né? Às vezes a gente não mudou a conduta no presente. A gente está sofrendo o resultado do passado, mas ainda não mudou a conduta. Ainda precisa repensar a conduta. Está mantendo, às vezes, a mesma conduta do passado. Certo? Então, aí o sofrimento vai trabalhando até que a gente veja a importância de mudar certas causas, né? Para que os efeitos sejam melhores. Se a gente está numa situação muito complicada, tudo muito problemático, tudo muito difícil, é sinal que nós precisamos mudar a estrutura, porque o resultado está sendo negativo. Então nós precisamos rever comportamentos, pensamentos, sentimentos. Os problemas que a gente vive, eles não são a causa, eles são os efeitos. Isso é importante. Né? Então nós precisamos mudar as causas para que os efeitos sejam diferentes. Tá? Então, Manuel, o conteúdo mental determina a nossa personalidade. É o que constrói a nossa vida, né, Manuel? É uma grande verdade que você colocou aí, né? É o que transforma a nossa vida, é o que modifica. Foi assim que a gente estruturou ela do jeito que ela é hoje, boa ou ruim, né? Foi pensando, foi atitude mental, foi as consequências das nossas concepções, né? E nós podemos mudar também a nossa vida a partir daí. É interessante isso, né? Porque o poder está dentro de nós, o poder de fazer na nossa vida aquilo que a gente almejar de bom. Mas é preciso a gente ter clareza do que é o saudável, do que é o patológico, do que é o certo e errado, né, Bárbara? Então, é muito importante o estudo, o discernimento para que a gente saiba então querer da forma correta, pensar da forma correta, desejar fazer da forma correta. Senão os resultados continuam sendo negativos, né? Certo. Então, ó, trabalhando dados não palpáveis, porque isso tudo que a gente está falando é abstrato, né? Não é coisa palpável. É os significados da vida. Nós estamos falando de questões morais, nós estamos falando de entendimento, de discernimento. Tudo isso não é palpável, é imponderável. As leis divinas, você não consegue pegar as leis divinas, né? Você tem que entendê-las. Entendeu? Fala, dá 1 quilo de lei divina aí para mim, por favor. Vai comprar 1 quilo de lei de amor. Não tem como, né? Dá 1 quilo aí de lei de liberdade. Lei de, né? São coisas imponderáveis, são princípios, são pensamentos, mas que fazem toda a diferença, né? Isso é o que conduz a nossa vida, isso é o que direciona a nossa vida, é o que constrói a nossa vida. Sempre tem sido, né? Só que nem sempre nós temos trabalhado isso com qualidade, né? Então, ó, trabalhando dados não palpáveis, saberás selecionar os fenômenos existenciais e as ocorrências, tornando tuas diretrizes de segurança,
aquelas que proporcionam bem-estar, harmonia, progresso moral, tranquilidade. É preciso muita vigilância. Nós somos muito assediados. Nós somos muito assediados. É preciso muita vigilância e oração. Por isso que Jesus falava, vigiai e orai, para não cair em tentação. Cada um de nós tem as suas tentações, né? Que difere conforme a pessoa, porque o que é tentação para mim não é para vocês. O que é para vocês não é para mim, né? Então, cada um de nós tem os seus desafios, né? Por isso que a gente tem que ir com muita vigilância, muito discernimento, sabendo escolher para construir o bem-estar, para construir a harmonia, saúde, progresso moral, tranquilidade, né? Logicamente não é a tranquilidade do Mar Morto, tá? É a tranquilidade ativa, é a tranquilidade no trabalho, né? Na ajuda, tá? Não é aquela coisa passiva, né? Essa consciência não é de natureza intelectual, atividade dos mecanismos cerebrais. É a força que os propele, porque nascidas nas experiências evolutivas a exteriorizar-se em forma de ações. É interessante, mas os espíritos sempre associam consciência à ação. Não é só um trabalho cerebral, não é um trabalho intelectual, né? Porque a gente pode ser muito intelectualizado e fazer tudo errado, fazer, né? Demonstrando que a gente não tem consciência, não está agindo com consciência. Tem conhecimento, informação, mas não tem consciência. É interessante, eles associam sempre consciência ao fazer correto, né? É a força que os propele, que propele esses mecanismos, né, do entendimento, e tal, porque nascidas nas experiências evolutivas, a exteriorizar-se em forma de ações. Então, requisita ação, ação correta. Aí a gente demonstra que tem consciência. Quando não há uma compatível ação correta, a gente demonstra que não adquiriu consciência ainda. É interessante, né? Mas é como se fosse a prova de que há uma consciência ali, né? Certo? Uma consciência real. É diferente de você simplesmente falar assim, eu estou aqui consciente, aqui agora, tá? É diferente disso. É muito além disso, entendeu? A tranquilidade do Mar Morto, né, Marília? Gostou dessa? É, os espíritos falam, né? Às vezes em mensagens, né? Eles falam pra gente. Usa essa imagem, né, da tranquilidade do Mar Morto como essa tranquilidade inoperante. Inoperante, né? Aquela que não opera. Aquela que não faz, não produz, né? Porque é fácil a gente ficar lá de boa, né? E a tranquilidade do Mar Morto. A gente tem momentos de lazer, momentos de ócio, momentos de descanso, tudo bem, né? Mas aqui a gente está falando das situações em que isso se torna sistematicamente a ação da pessoa, né? Então aí não pode, né? Certo? Vamos lá? Encontramos-la, a consciência, né, em pessoas incultas intelectualmente e ausente em outras portadoras de conhecimentos acadêmicos. Olha aí, tá vendo a diferença? Né? A gente encontra em outras incultas intelectualmente. E, inclusive, a gente pode lembrar, né, até da questão de idade, né? O Allan Kardec até chama atenção para isso, né? A maturidade do senso moral. Né? Porque às vezes a pessoa pode ser uma pessoa nova, muito novinha, mas tem uma maturidade do senso moral. Ela tem uma consciência, ela demonstra efetivamente uma consciência que às vezes um adulto não tem. Né? Aqui ela comparou as pessoas cultas e as pessoas incultas. Né? Eu fiz uma comparação também a questão da idade, né? Mas é interessante, né? É exatamente isso. Eu já conheci pessoas assim, sem uma formação acadêmica, né? Na casa espírita a gente conhece pessoas maravilhosas, lógico que fora também, né? Em qualquer lugar.
Mas eu convivi com pessoas assim, muito assim, sem uma formação acadêmica, né? Sem uma formação intelectual. Mas você percebia uma nobreza na pessoa, você percebia e uma capacidade de entendimento, de captar as coisas profundamente que às vezes eu não via no meio acadêmico, né? Às vezes você não consegue achar essa mesma capacidade nas pessoas cultas, nas pessoas professores, né? Lógico que há pessoas, né, de muito entendimento em todos os lugares, né, todos os ambientes, mas é muito interessante, né? Porque são espíritos, muitas vezes que nessa existência não tiveram tanta capacidade, tanta oportunidade, né, de ter uma formação, precisavam trabalhar outras questões, mas demonstram uma consciência, né? Então a pessoa pega o evangelho e consegue aplicar aquilo, né, porque já conseguiu estruturar dentro de si essa atitude, né? Essa, essa, essa consciência, né? Essa aplicação do conteúdo evangélico, né? Então, isso é muito importante, né? Muito mais importante do que o conhecimento formal acadêmico, né? Conforme os próprios espíritos dizem, eles valorizam muito mais o conhecimento evangélico, o conhecimento do evangelho, do que propriamente o conhecimento acadêmico, né? A Maria Claire já veio de outras vidas, né? São conquistas, né? Que a pessoa já fez em outros momentos e que continua fazendo, logicamente, né? Certo. Ok, né? Uma pessoa que tem a sabedoria, né? É muito interessante isso, né? É, mas teve uma época que eu fazia, teve uma época que eu fazia visita assim aos domingos, na parte da tarde, assim, passava o dia visitando o pessoal doente, né? É, região assim de pessoal uma situação mais precária, mais difícil, né? E tinha um postinho, né, que não tinha ainda a casa espírita nessa região. Depois a gente veio adquirir uma casa lá e construir um trabalho, né? Mas na época não tinha, né? Então a gente ia para um postinho, que era um postinho de saúde meio improvisado lá também, e que o pessoal cedia para a gente fazer as reuniões nossas lá, né? E a gente fazia, eu cheguei a fazer o livro dos espíritos com o pessoal lá, né? Porque você fala assim, pô, livro dos espíritos, Alexandre, você escolheu mal, né? Porque é o livro dos espíritos. A gente fazia evangelho também, né? Mas eu pensei assim, vamos tentar fazer, vamos pensar as, as, as perguntas do livro dos espíritos, né? E vamos ver como é que vai, né? Olha, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado com a capacidade das pessoas de entendimento. Lógico que a gente digeria as perguntas e as respostas de um modo que ficasse mais acessível, mas eu fiquei impressionado com a capacidade das pessoas que nunca tinham visto o livro dos Espíritos, que nunca tinham. Eu fiquei de queixo caído mesmo, viu? Eu fiquei muito impressionado com as respostas simples. Eram mulheres, na maioria, tinha alguns homens também, mas eram mulheres lá que acordavam lá 4 horas da manhã para cortar cana, para, né? E era um pessoal bem simples, assim, né? E davam respostas, assim, maravilhosas. Sabe? Aí você percebia justamente essa presença do entendimento mais profundo, né? Interessante. Mas vamos lá, né? Vamos seguir aqui. Eu ficava muito tocado, só para fechar aqui, né? Eu ficava muito tocado porque a gente levava o violão e cantava umas músicas lá, né? Levava uns caderninhos com as letras lá, eles tentavam lá, quem conseguia ler, né? Ia lendo e tal. Eu ficava muito tocado porque eles cantavam mesmo junto com a gente ali e aí eles falavam que quando eles estavam cortando a cana lá,
Eles ficavam cantando as musiquinhas que a gente cantava lá na hora da, né? Então isso me emocionava muito, assim, me tocava muito, assim, porque eu ficava imaginando, né? Puxa vida, né? É aquela coisa silenciosa ali que vai trabalhando dentro das pessoas, né? Então era muito bonito, assim. Foi uma época muito boa. Então vamos lá. Se analisarmos a conduta de um especialista em problemas respiratórios, que conhece intelectualmente os danos provocados pelo tabagismo, pelo alcoolismo e por outras drogas aditivas, e que apesar disso usa ele próprio qualquer um desses flagelos, eis que ainda não logrou a conquista da consciência. Entendeu? O André Luiz foi isso, né? De certo modo, né? Ele era médico, tinha entendimento dos malefícios de certas coisas. Lógico que não tinha um entendimento que ele veio a ter depois, né? Mas ele já tinha entendimento, né, a respeito de muitas coisas que ele acabou exagerando e acabou morrendo antecipadamente, né? Então é isso que a Joana está dizendo, né? É isso que ela está dizendo, né? Que a gente tem conhecimentos que a gente não aplica. Aí a gente demonstra não ter consciência de fato. É assim que eles entendem, né? Certo? Os seus dados culturais são frágeis de tal forma que não dispõem de valor para fomentar uma conduta saudável. Então, mesmo as informações culturais que tem, ó, que aprendeu na medicina, que aprendeu nos cursos, ó, são frágeis ainda de tal forma que não conseguem fomentar uma conduta saudável. Aí, né, continuando a questão do médico lá, ou de qualquer outra situação em que a gente demonstre, né, o contrário daquilo que supostamente a gente teria informação, né? E a gente acaba fazendo o contrário, né? A Selma colocou, quanto mais sabemos, maior a responsabilidade. É verdade, é verdade. Porque aquilo de alguma forma já está dentro de nós, né? De alguma forma a gente já sabe, né? E através de informações a gente já tem uma certa clareza. E o não fazer de forma compatível, né? Aquilo faz com que a nossa consciência nos cobre mais, né? É. A Heloísa colocou, né? Saber que está errado e não querer corrigir. Exatamente, né? Se manter na postura ainda acomodada, né? De quem não se decidiu ainda, né? Não se decidiu de fato. Porque a decisão, de fato, ela é acompanhada de uma energia, da vontade, né? A gente tem falado, a vontade é um ato consciente, né? Então, se você tem consciência, você usa a vontade para fazer o correto. Senão, você fica na má vontade. Ou melhor, na não vontade, né? Não tem má vontade. Né? Na verdade, a gente vê os espíritos falando, né? Não existe exatamente a má vontade, tem a não vontade, né? Certo? Ok. Por extensão, a pessoa que se permite o crime do aborto sob falsos argumentos legais ou de direitos que se faculta, assim como todos aqueles que o estimulam ou o executam, incidem na mesma ausência de consciência, comportando-se sob a ação do instinto e às vezes da astúcia, da acomodação, mascaradas de inteligência, né? De supostos direitos, né? Que as pessoas querem ter, né? Mas estão cometendo um crime, né? Quando não se justifica devido à questão da saúde da mãe, o perigo, né? Da morte da mãe. Então, quando não é por esse caso, né? Não se justifica, né? Então, ela está dizendo, a pessoa que age assim, ela está demonstrando não ter consciência real, né? Ela tem argumentos que visam a sustentar o seu desejo criminoso, né? Então ela usa de argumentos, né? Mas que não são legítimos, entendeu? Então ela demonstra não ter consciência real do que está fazendo, né? Certo? Lembrando que mesmo as pessoas que tenham feito
É, nada é para sempre, nada é, né, uma condenação. Tudo pode ser modificado, tudo pode ser melhorado. Eu já atendi muitas pessoas que praticaram aborto e depois ficaram com dificuldades emocionais, às vezes até física, né? Porque gera mesmo muito problema. E às vezes eu percebia que a espiritualidade queria dar uma nova chance para a pessoa ter a criança, né? E eu percebia, eu sentia, vários casos eu percebi, e aí a gente fez todo um trabalho de reconstrução, né? Emocional, mental, até a mudança orgânica, né? A partir do mental, do espiritual, né? Até uma ajuda espiritual para que tudo se encaminhasse para que a pessoa viesse a ter agora, né? Com mais consciência, viesse a ter aquela criança, né? Nem sempre é o mesmo espírito, mas pode até ser o mesmo espírito, né? Então a gente teve a felicidade de acompanhar vários casos assim, e que a gente sente intuitivamente, a gente percebe que está havendo um processo de ajuda, um processo da espiritualidade. Às vezes alguém até de uma condição muito boa que está para vir, então ele começa a colocar os seus méritos, ele começa a preparar as suas condições para que o recebam, para que os seus pais tenham condição de recebê-lo, né? Então buscam tratamentos, buscam coisas para que a situação aconteça. Então é um processo de reconstrução importantíssimo, né? O João Franco colocou, às vezes, em reencarnações futuras, não conseguem ter filhos devido ao aborto. Exatamente, João. É uma das possibilidades, né? Quando não conseguem se reestruturar antes, até vindo a ter filho, né? Vindo a se recuperar moralmente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, né? Porque às vezes os espíritos ficam em torno das pessoas que praticaram o aborto, né? Então eles ficam ali necessitados e criando dificuldades, né? Mas muitas vezes a consequência pode ser essa, né? Uma futura dificuldade de ter filhos, né? É uma das possibilidades aí. Tudo tem um porquê, né? Ok, pessoal. Então o Espiritismo, né? Claramente, isso está muito claro, né? Se posiciona contra o aborto, né? De forma alguma dá às pessoas, né? Concede às pessoas, do ponto de vista conceitual, né? A liberdade delas fazerem o que quiserem. Os espíritos dizem que nós não temos essa liberdade toda sobre o nosso corpo. Nosso corpo não nos pertence. É isso que eles falam. Nosso corpo nos foi dado por acréscimo de misericórdia do Pai Celestial. É um veículo que nos foi concedido para que nós utilizássemos numa nova encarnação que é uma bênção, né? Então, o nosso corpo nós precisamos cuidar com carinho, com respeito. E aquele ser que vem através de nós, idem. Da mesma forma, nós não temos direito sobre aquele serzinho que está vindo através de nós, sobre o corpinho dele. Nós não temos o direito, entendeu? Então, ninguém tem o direito de extinguir a vida por capricho, por acomodação, ou mesmo que seja por medo ou insegurança. Nós temos que superar essas dificuldades buscando a ajuda compatível, o apoio compatível, né? Então a gente entende as várias dificuldades que permeiam a gravidez e tudo que permeia aí, né? A questão familiar, relacionamentos, tem uma série de coisas problemáticas, né? Mas precisamos também levar em conta a lei de amor, né? A lei divina. Precisamos levar em conta, né, a necessidade de mantermos a nossa consciência tranquila. Sempre quando a gente se sacrifica mais, a nossa consciência vai estar sempre mais tranquila. Quando a gente busca o sacrifício que eu digo assim, né?
É, não querer nos fechar no nosso egoísmo, naquilo que só vai ser vantajoso para a gente, vai trazer mais prazer para a gente, mas a gente buscar aquilo que nem sempre vai ser o mais fácil para a gente, nem sempre vai ser o mais gostoso, mas é o mais necessário, o mais produtivo, o mais fraterno, entendeu? Então, né? É assim que o Espiritismo nos ensina, né? Logicamente, cada qual vai escolher dos seus caminhos, mas também a lei divina vai corrigir os caminhos que nós escolhemos, né? Vai nos dar conforme as nossas obras. Isso é inevitável, né? Tudo terá consequência, né? Tá? Então é que ela falou, né? Mascaradas de inteligência, né? Então surgem muitos argumentos libertários, né? Libertários onde a pessoa tem direito a tudo e a pessoa tem que se libertar de tudo. Não é bem assim. É um mito. A questão da liberdade absoluta é um verdadeiro mito. Às vezes você se liberta de certas situações e você cai no erro, né? Você acha que está se libertando, está ficando preso ao erro. Ah, eu estou me libertando das regras morais, né? E acaba caindo na prisão do erro, de consequências muito mais graves, né? Então é um grande mito, né, da liberdade, né? Nós temos liberdade sim, cada vez maior, quanto mais nós vamos adquirindo o equilíbrio, discernimento, vamos expandindo a consciência, o amor. Cada vez nós vamos tendo mais liberdade de agir, mas agir com consciência, né? Porque se não fora disso, a gente acaba usando muito mal a liberdade e acaba aprisionando no erro. E aí limita a nossa liberdade. Daqui a pouco a gente está num corpo totalmente limitado, daqui a pouco a gente está numa vida totalmente limitada, daqui a pouco a gente está numa situação, né? Então é um mito, né? As pessoas buscam moinhos de vento, às vezes, né? Ficam correndo atrás de moinhos de vento, né? Certo? Vamos lá, mais um pouquinho. Outros indivíduos, não obstante, sem conhecimento intelectual, possuem lucidez para agir diante dos desafios da existência, elegendo o comportamento não agressivo e digno, mesmo que a contributo de sacrifício a isso. É o que eu estava falando, né? Então, às vezes a pessoa está lá numa situação difícil, uma situação complicada, mas vai e tem a sua criança, tem o seu filho, com sacrifícios. Gente, tem um mérito absurdo, vou usar um termo assim. Eles têm um mérito gigantesco, mesmo no caso de estupro, entendeu? Mesmo no caso de estupro. Porque aquela pessoa que está vindo, aquele ser que está vindo, não está vindo por acaso, não está vindo do nada. É um ser ligado ali àquela situação, ligado à mãe, ligado àquele contexto. Entendeu? Então não deve ele pagar com a vida, né, por uma situação que também não foi por acaso. Entendeu? Não foi por acaso. Aqui a gente não está justificando, querendo dizer que é certo fazer isso, aqui, tá? Não estou querendo dizer que o estupro é certo. Mas a gente querendo dizer que por detrás de situações difíceis, a melhor escolha é pelo amor. Tem um livro da minha mãe que chama Só o Amor Liberta. É um livro maravilhoso, assim, sabe? É um livro que tem uma energia muito boa. Eu gostei muito desse livro. E ele fala de um caso assim, de uma moça que sofreu um estupro, né? De um rapaz, inclusive, que era do meio social dela, da convivência dela e tal. Mas é tratado de uma forma tão interessante no livro, tão bonita, assim, sabe? A coisa é colocada de uma forma assim tão interessante. É um espírito chamado Paulo Hertz que escreveu esse livro, né? Através da minha mãe. Já faz bastante tempo já, né? Mas é um livro bem interessante de ler sobre esse assunto, né? Que é um assunto, né? Que sempre traz muita polêmica aí, né? Mas é importante, quando a gente resolve pelo amor, né?
Quando a gente transforma uma agressão em amor, é sinal que a gente está melhorando. Agora, se a gente responde a uma agressão com uma outra agressão, aí é sinal que nós ainda estamos numa situação bem difícil. Entendeu a diferença? Então é por aí, né? Não estou falando que é fácil, eu estou falando que esse é o desafio, né? E com o entendimento, se a gente quer agir corretamente, se a gente quer agir com acerto, é não responder uma agressão com uma outra agressão. É o contrário, é entender por que eu passei por isso. Será que não é para eu aprender a amar? Eu não tenho que aprender a amar esse ser aqui que eu estou recebendo? Não estou falando que é fácil, estou falando que é um desafio, né? Então, esse é o grande desafio, tá? Certo? Vamos ver aqui. Então vamos lá, né? Isso aqui já foi. A consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados, que objetivam o bem do próximo, por consequência, o próprio bem, né? Ali eu tenho um livro do Paulo Hertz aqui, Um Novo Dia para Amar. Ah, então, muito bom esse livro também. É muito bom. É, Paulo Hertz, é esse mesmo. O outro ele escreveu primeiro do que esse, né? Esse aí veio depois, tá? Mas é tão bom quanto, tá? Então, a consciência pode ser treinada mediante o exercício dos valores morais elevados, né? Exercício dos valores morais elevados. Aqui a gente está exercitando, né? O entendimento, conhecimento. A gente está exercitando, mas na prática a gente vai realmente adquirindo a consciência. É quando a gente vai fazendo a coisa, né? É um exercício. O fazer também é um exercício. Não é só o saber, mas o fazer é um exercício. A gente vai adquirindo realmente a consciência do que a gente está estudando, fazendo, né? Treinando, né? Esses valores morais que a gente fala, tá? Exercícios de generosidade, exercícios de doação, exercícios de paciência, exercícios de compreensão, exercícios de audição, de ouvir que as pessoas falam, né? Exercícios de tolerância, exercícios de fé. E tudo isso como coisas que a gente pode ter ações que vão nesse sentido. Ações que vão treinando a nossa consciência, a aquisição de consciência, para que a gente viva realmente o fato que a gente está estudando, né? Então, o exercício dos valores morais elevados que objetivam o bem do próximo, logicamente, né? Aquilo que gera um bem para o próximo, por consequência gera um bem para a gente também, porque o bem que a gente gera para o próximo, ele se reverte para nós também. Você estende o bem. Aliás, a gente começa fazendo bem para a gente mesmo, porque é como Jesus falou, né? Ninguém distribui sem ajuntar, né? Só aquele que ajunta pode distribuir, foi o que Jesus falou, né? Então nós vamos ajuntando dentro de nós aquele amor, aquele auto-amor, aquele autocuidado, aquele, né? Aquela consciência para conosco mesmo e vamos expandindo isso no contato com o próximo. Vamos expandindo o amor no contato com a família, com a sociedade. Tudo que vai e volta, né? Exatamente, tudo que vai e volta. Peraí que eu acho que tem um barulhinho aqui que tá. As energias que a gente irradia, né? Elas retornam pra gente, multiplicadas, né? Todo pensamento bom que a gente irradia para os outros, aquilo retorna para nós. As boas intenções que a gente tem para os outros, elas também voltam para nós. Porque só o fato da gente estar querendo alguma coisa para alguém, você está sintonizando já com aquele objeto do que você está pensando, né? Então você é o primeiro a sintonizar com aquilo, né? Tá? Fazer o bem para o próximo é fazer o bem
para nós mesmos, em última instância. É fazer o bem para o próximo e para nós mesmos, né? Assim, fazer o mal também é fazer para o outro e fazer para nós, né? Então, o outro pode até aproveitar o mal que a gente faz e transformar em evolução, né? E o mal que a gente faz para nós, né, para o outro e para nós, ele nos prejudica, né? Por isso que tem aquela frase, né? O mal que me faz mal não é o mal que me fazem, em essência, tá? Em essência, né? O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. Porque eu me torno uma pessoa má. Ou seja, né? Eu estou exteriorizando aquilo que eu estou cultivando. Esse é o que me faz mal. Verdadeiramente, né? Que é o que Jesus falou de um outro modo, não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai da boca, porque procede do coração, né? O homem bom te das boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau te das más coisas do mau tesouro do seu coração. A boca fala do que está cheio o coração, né? Vê que tudo se encaixa, né? De uma forma bem interessante. O esforço para adquirir hábitos saudáveis conduz à conscientização dos deveres e as responsabilidades pertinentes à vida. É interessante, parece o contrário do que a gente imagina. A consciência que gera amor. É o esforço por adquirir hábitos saudáveis que vai conduzindo à consciência, né? Vai demonstrando que a gente está adquirindo, né? Porque a gente vai exercitando o fazer saudável, então a gente vai construindo, solidificando, entre aspas, né? A nossa consciência. A gente vai adquirindo de fato a consciência. A gente vai mostrando, demonstrando de fato, né? Vai fixando ali. Então, né? Então é importantíssimo, né? O esforço por adquirirmos hábitos saudáveis, né? Então conduz à conscientização dos deveres e as responsabilidades pertinentes à vida, né? A gente vai agindo de uma forma cada vez mais responsável, né? Perante a vida, né? Ok. Então vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para ajudar nós. Então vamos lá. Herdeiro de si mesmo. Somos herdeiros, né, pessoal? Só fazendo. Somos herdeiros de nós mesmos. Não adianta a gente querer colocar a culpa nesse ou naquele, na família, não sei o que lá, né? Nós somos, acima de tudo, herdeiros de nós mesmos. Ambiente educacional, ambiente familiar, ambiente genético, ambiente é resultado das nossas conquistas, méritos e deméritos, necessidades, né, que nós trazemos do passado. Somos herdeiros de nós mesmos. Por isso que nós somos o responsável, o grande responsável pela nossa vida. Não adianta a gente querer terceirizar para os outros. Nós somos o construtor e nós somos a própria obra que estamos construindo. Estamos construindo a nós mesmos. Estamos escolhendo materiais, estamos selecionando o que queremos usar, né? O tempo todo nós somos construtores de nós mesmos, tá? Então, herdeiro de si mesmo, das experiências transatas, das experiências passadas, o ser evolui por etapas, adquirindo novos recursos, corrigindo os erros anteriores, somando conquistas. Estão vendo, né? Então, é o que a gente estava falando, né? A gente vai, a cada encarnação, a gente tenta corrigir coisas do que a gente fez errado e tenta aprender outras novas, né? Com vistas ao futuro aí, né? Somando conquistas que a gente vai adquirindo, né? Jamais retrocede nesse processo, mesmo quando
aparentemente reencarna dentro das paredes de enfermidades limitadoras, que eu estava dizendo agora há pouco, que bloqueiam o corpo, a mente ou a emoção, gerando tormentos. Tá? Você vê que coisa, né? Mesmo sob injunções limitadoras que nós mesmos forjamos, né? Lembra que eu falava da liberdade, da libertinagem, do mito da liberdade? Ah, eu quero ser livre. Aí faz um monte de erro, comete um monte de desatinos e perde a liberdade. Nasce em corpos muito limitados, bloqueia o corpo, a mente, a emoção, gera tormentos como resultante do mau uso da liberdade excessiva que quis buscar, né? O mau uso do livre-arbítrio, tá? Então, mesmo nessa situação, o espírito não retrocede. Por quê? Porque no fundo ele está aprendendo com tudo isso. Com erros e acertos, ele está aprendendo. Ele está somando vivências. Ele está somando experiências. Certo, pessoal? Tá? Então, mesmo nessas situações difíceis, ele está avançando em termos de aquisição de vivências, tá? E isso vai ser importante para ele no futuro, né? Quando tiver recuperada a mobilidade, recuperada certa liberdade que havia perdido, né? Entendeu? Você sabe que isso é um processo até que a gente faz naturalmente, até autoprotetor. É um processo que a gente faz até autoprotetor. Os verbos que a gente está conjugando mal, a gente recolhe a força daquele verbo. Nós temos um sistema autoprotetor, porque a lei divina está agindo em nós. Então, quando nós começamos a conjugar mal certos verbos, nós recolhemos como uma medida protetora para que a parte não prejudique o todo. Não prejudique mais o todo, né? Porque já prejudicou, de certo modo. Lembra do que Jesus falou? Preferível que entreis na vida sem um olho, sem uma mão, do que perder, do que terdes a alma toda lançada na jena de fogo. Se a tua mão é motivo de escândalo, cortai. Se o teu olho é motivo de escândalo, arrancai. É isso. Ele estava dizendo desse mecanismo que nós temos dentro de nós, autoprotetor. Então, se nós começamos a usar muito mal os olhos para vermos só o mal, para vermos só de uma forma leviana, nós comprometemos a visão. Diz o livro Nosso Lar, Ulisses, né, falando para o André Luiz, que tem pessoas que chegam no plano espiritual de órbitas vazias. Chegam cegas no plano espiritual. Outros que usaram mal a liberdade da locomoção, chegam paralíticos no plano espiritual. Outros que usaram mal o dom de pensar. São os vários verbos, né? O verbo ver, o verbo pensar, o verbo falar, o verbo andar, né? Então, são pessoas que podem chegar no plano espiritual alienados. Pessoas que usaram mal o verbo pensar. Certo? Faz sentido para vocês? Então vejam que nós temos que conjugar bem os verbos, nós temos que potencializar, né? Através da atitude saudável, da atitude positiva, da atitude correta, né? Que a nossa mente, que a nossa consciência aceite de uma forma legítima, verdadeira, que passe do crivo da nossa consciência, seja aprovado como alguma coisa boa, de fato, né? Porque senão nós retraímos a força daquele verbo. Então as pessoas que muito erraram no campo
Genésico retrai a força daquele verbo, do verbo reproduzir, né? Então aí você compõe corpos que vêm com má formação na área genésica, má formação na área estomacal, gastrointestinal, na área pulmonar. Você usou mal o verbo respirar. Você fumou e tal, né? Então você comprometeu o verbo respirar. Aí você renasce sob os estigmas da asma, né? Da bronquite, entendeu? Porque a nossa mente retraiu a energia, porque a gente estava usando muito mal aquele verbo, retraiu a energia, e aí a gente, quando vai renascer, a gente não consegue construir corpos saudáveis. Naquela parte específica lá, eu venho com problema. Entendeu? Que demonstra que provavelmente eu não usei bem aquele verbo. Tá? Não usei bem as atitudes relacionadas àquele órgão, relacionadas àquela prática, aquele movimento, aquilo que o órgão, aquilo que o membro, aquilo que, né, poderia fazer. Provavelmente eu não usei bem. Tá? A Rejane. E a depressão, Alexandre? Autoabandono? Pode ter várias causas, né, Rejane? Né? Pode ter várias causas aí, passadas e presentes, né? Então, o autoabandono no passado, ele pode sim gerar no presente uma desconexão com a vida, como eu já expliquei para vocês, né? É, pode gerar uma desconexão com a vida no presente, uma falta de gosto, de prazer, de vontade, de iniciativa, né? E de sentido existencial, um vazio existencial, mas que deve haver um esforço por recuperar através de estudo, de tratamentos, até de medicamentos, né? De amor, de exercício de amor, tudo isso que a gente está falando aqui, né? A maior dificuldade que a pessoa tenha, ela precisa mais ainda isso tudo que a gente está falando aqui. Entendeu? Não é um atestado de que ela não pode fazer isso. Pelo contrário, é atestado que ela precisa mais ainda disso tudo. Certo? Ok, pessoal. Gente, nós estamos na metade desse capítulo aqui. Hoje eu falei barbaridade aqui. Hoje eu falei demais, falei demais. Então nós vamos. O pessoal já está me dando um bom descanso aqui. O pessoal já está me dando um bom descanso, já está me mandando embora aqui já. Então a gente faz a segunda parte, a gente faz na semana que vem, né? A gente continua esse capítulo aqui. O assunto está interessante, né? É bom a gente ir digerindo, né? Vamos devagarzinho, a gente vai digerindo aqui, tá? Certo? Ok, pessoal, vamos então fazer a pressa, né? Já 21, né? Estamos na hora. Ai, ai. Vamos lá então. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por mais uma noite. Obrigado por um dia de existência que todos tivemos e que estamos aqui hoje porque continuamos na matéria, conseguimos atravessar mais um dia, uma verdadeira bênção para todos nós, porque aprendemos coisas novas, vivenciamos coisas novas, podemos refazer caminhos, podemos reestruturar atitudes, sentimentos, e amanhã, se for da tua vontade, estaremos novamente juntos para estudarmos, estaremos novamente despertos para um novo dia, para continuarmos a nossa jornada de aprendizado e de crescimento individual e coletivo. Que todos nós, Senhor, possamos nos recolher para os momentos do sono, trazendo dentro de nós as metas
de aquisição de luz, de entendimento, de sentimento elevado através das boas obras na vida espiritual, em companhia dos amigos espirituais, em companhia dos parentes que amamos, das pessoas que estão bem na vida espiritual e que podem acrescentar muito na nossa aquisição de saúde, de equilíbrio e de paz interior. Obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado pela presença de todos, pela participação, pelo carinho de vocês, tá? E amanhã a gente está junto aqui de novo com os missionados da luz, né? Às 20 horas a gente continua aqui. A saga continua, tá? Um abração, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.